boa noite, sejam todos super bem-vindos. Oi, Cacá, como vai? Tudo bem? Boa noite, pessoas. Boa noite para quem já está aqui. Hoje teremos uma noite muito especial, por vários motivos. Primeiro motivo, que hoje é dia 30 de junho. Meu Deus! Isto quer dizer que encerramos uma fase, o primeiro semestre deste ano de 2022. Hoje é um dia muito especial também, porque Deus nos deu o direito de viver, de fazer o bem, de prosperar, de compartilhar. E hoje é um dia muito especial, porque metade do programa Interação já se fez realizar. Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, nesse espaço, neste lugar. Sintam-se abraçados, acolhidos, e desde já, minha gratidão para você, Cacá, gratidão para o CIESP e gratidão para você, meu querido participante, que está conosco nesta jornada anual, que faz todo sentido, né, para a nossa vida, passarmos esse ano juntos, nos encontrando 2 vezes por mês. E hoje a noite está maravilhosa. Eu gostaria de chamar, deixa eu ver se já chegou, eu vou chamar uma pessoa muito especial. Eu gostaria de saber se neste lugar já está uma mãezinha querida. Ela está por aqui, junto com nosso amado. Como vão vocês? Boa noite a todos. Estamos bem. Tem uma pessoa aqui que quer falar. Vem cá. Tá boa, Evelyn. Estamos tudo bem. Oi, Caro, como está? Tô bem. Que bom! Então, eu vou contar um pouquinho para os participantes que esta menina preciosa, Everne, fez curso comigo, né, Everne, há muito tempo, sempre está conosco. Mas, esse início de programa, nós teremos a fala fundamental do meu grande amigo, que está um mocinho maravilhoso. Como vai você, Ícaro? Me conta um pouco de você. Não, eu vou indo bem. Desde que eu me mudei de escola, já que eu sinto muita saudade de muita gente, sabe? Desde que eu me mudei de escola, desde que eu participei de muitos eventos que marcaram, eu sinto falta de alguns. Um exemplo, a Escola do Zab, mas uma coisa que agora eu estou passando é no SESI. Que bom! É sempre bom, né, Ícaro, mudar um pouquinho de escola, sempre conhecer novas pessoas. Me conta, por que você é o convidado muito mega especial dessa noite? Conta para Bom, quem está aqui conosco. é porque eu tenho autismo leve, e como algumas aulas anteriores que mamãe e eu algumas vezes vejo, vocês estão falando na parte do autismo. Então eu apareci. Que coisa linda! Eu estava com muita saudade, viu, Ícaro e mamãe Everne? Ícaro, me conta um pouco da sua vida, do que você gosta, como tem sido esse viver a vida de maneira tão maravilhosa como você? Me conta. Bom, desde que eu vim para o mundo exatamente, eu vinha muito para a escola, quando mamãe ainda trabalhava como professora de algumas outras escolas. Desde lá eu sofria muito bullying, por causa que eu não sabia defender. E a mamãe já me salvou 2 vezes, porque alguns professores que, antes do CIES ter existido, eles ainda não sabiam que eu era o autismo. Então, aí começaram. Aí as professoras achavam que eu deveria me defender sozinho, mesmo tendo muita diferenciamento.
Aí, aí muitas vezes os professores ficavam calados, aí a mamãe já falou 2 vezes. Aí foi o Zab que me mudou. Depois de ter ido pro Zab, eu comecei a conviver mais com os colegas. Sei. E você tem algum amigo que você curte bastante? Bom, eu tenho vários amigos. Ai, que lindo! Bom, eu já perdi a conta de tantos que eu tenho. De tantos que eu já nem sei a conta mais. Que coisa boa! E o que você mais gosta de fazer, meu amor? Bom, eu gosto de ler um pouco de livros e ficar conversando com meu primo. Com seu primo. Muito bem. E o que você pensa em fazer quando você Bom, tiver maior? Qual que é a sua... Aqui no chat disseram que você tem a mente brilhante. E eu é. concordo. Eu gostaria de saber qual que é o teu sonho, assim, o que você Bom, pensa nessa vida? bom, eu penso em entrar para uma equipe de Lego especializada para ter como um construtor. Eu já está começando começar já chegando nos trilhos, porque eu me inscrevi há alguns meses atrás por um concurso. Aí nesse concurso, que é o 19 do SESI, aí poderiam fazer parte da equipe de robótica do Lego. E pelo que eu entendi, tem 3 fases, já passo das 2, agora a próxima vai ser a terceira. Olha, nossa, meus parabéns. Depois você pode dar uma aula para a professora Celinha, não pode? Uhum. Agora vai ser meio complexo. É, quem sabe eu consigo aprender, né? A gente tem que se esforçar para aprender, né, Ícaro? Que lindo! Você não estava com saudade da Pro, Celinha? Tava com muita saudade. A Oh, que coisa linda! a gente ficou sabendo que você ficou doente algumas semanas atrás. Aí Sim. a gente ficou. Eu queria mandar um beijo para a senhora melhorar. Olha que lindo! Eu vi várias mensagens te mando melhoras para a professora. Muito obrigada, viu, Ícaro, pela sua preocupação. A minha filhinha também está na cama, sofreu um acidente, está aqui em casa. Esse mês foi um mês muito desafiador para a professora Celinha, de Também, superação, sabe? sim, também foi desafiador para a mamãe, porque Sim, muitas vezes, como ela trabalha para os pequenos, ela tem treinos especiais, tem muita coisa para fazer. E sim, agora, esse professor que não assiste esse programa, muitas vezes, eles, tipo um exemplo, mamãe já foi para muitas escolas que tentou ajudar as pessoas e para preencher as planilhas, e as planilhas ajudam as outras escolas. Só que, no caso, as escolas não estão mandando as planilhas porque acham que pode fazer mal. entendi. É, você mora. Eu esqueci o lugar, gente. Olha a cabeça da professora. Qual que é o lugar mesmo que você mora? Olinda Casa Caiada, Rua Xavier Paz Barreto, 44. Que coisa maravilhosa. Eu juro que quando puder viajar, eu vou pessoalmente aí dar aquele abraço, sabe? Aquele abraço fervoroso, assim. Muito Uhum. obrigada, meu querido. Você quer falar mais alguma coisa? Porque a mamãe vai. Pode falar, meu amor. Eu quero agradecer a todos por estar assistindo, mas também muito mais meus familiares e amigos que eu tenho. Eu sei que tem muita gente assistindo, que a maior parte das famílias está aí, que eu vejo muito. Um exemplo, Sheila, outros, David, já falam que já são parentes meus. E eu sei que Ó, estão assistindo. Então, obrigado, viu? E só mais uma última palavra. Eu gostaria eu queria que outros que entendessem o que eu sinto é que nesse livro aqui, ó. Diário de uma banana, muito. Um, De um, uma. Isso mesmo. de banana é quem fala de um garoto que não tem autismo, mas passa mais dificuldades do que um autismo já teve. Porque Puxa, muitas vezes vai ter uma aventura que eu não sei, mas se você se dizer que tem um primeiro, aí vai entender o começo da história. Agora eu vou passar a palavra para a mamãe, que ela está ansiosa também. olha para mim, Ícaro.
você é meu amado, você é precioso, é maravilhoso, e eu te amo muito. E eu vou pedir para todo mundo que está aqui no chat te mandar florzinha, coraçãozinho, porque todo mundo estava super atento te escutando, e agora eles vão manifestar com vários emojis para você. Tudo bem? Muito obrigada, viu, meu amor? Quando eu for para aí, vou na sua casa. Ok. Agora a única coisa que eu vou ver aqui não é as ruas, e eu tenho um parque extremamente bom, mas há uma coisa que só é bom, que a gente só tem aqui, é as praias. Mas nada aqui não tem diferença contra as praias. Tem coisa boa demais aí, tem rocambole, tem milhões de coisas. Olha, tá chegando os emojis, dá uma olhada depois no chat. Eu estou conseguindo ver já. Já? Ah, olha que lindo, muito bom. Agora você passou a palavra para a mamãe, Verne, querida. Pode falar, minha querida. Muito obrigada, meu lindo. Apresentando ela. Boa noite a todos. Parabéns pelo evento, né? São eventos maravilhosos que o CIEP sempre contribui com essa manifestação de amor, de carinho pela aprendizagem. Eu agradeço muito o convite de Celinha, que, como professora, ela é maravilhosa, gente. Vocês terem uma professora como essa, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Mas vamos falar mais um pouquinho nessa linha, que a gente ficou aqui, tem uns pouquinhos minutos aí, mas eu vou falar para vocês assim, que como mãe, como o Ícaro já falou, né, a gente descobriu o autismo já foi um pouco tardio, né, já foi quase no finalzinho da primeira infância, né, que a gente teve um percurso aí longo, mesmo sendo professora, indo correndo atrás de alguns médicos, né, eles diziam, não, é a maturidade da criança, é o momento não, ainda não, mãe, é o jeitinho dele, vamos deixar para depois, não tem nada. E não é bem assim, gente. As coisas não funcionam, não é esse romantismo, não é essa alegria toda. A gente tem altos, tem baixos, né? E a gente vê, assim, que a nossa trajetória, assim, graças aos familiares, né? Aos professores, que Ícaro foi bem acompanhada a partir dos 5 anos de idade, foi quando a gente descobriu também que vê o diagnóstico, o pessoal diz assim, não, mas isso é modismo. Não existe modismo, tá? O diagnóstico, ele ajuda bastante a você ser encaminhado pelas terapias, né? Essas terapias vão fazer com que essas crianças tenham habilidades, descubram essas habilidades que ela tem, porque o autismo, gente, não é uma doença. Posso dizer a vocês que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta. Imagine vocês, vou fazer somente um testinho com vocês, né? Todo mundo, eu uso óculos, Celinha usa óculos, né? Mas se a gente tirar óculos, quem não usa óculos? Só fazer assim, puxa o olhozinho, fazendo igual o japonês, e tente olhar ao seu redor. Você consegue observar como você observa naturalmente? Não, isso só com a pitadinha, né? Então a gente fica com a visão da gente meio turva, não é? Então, o autismo, todo o elemento sensorial dele, que a gente diz a visão, a audição, o paladar, principalmente o paladar de muitos autistas, e o tato, gente, é o que esses neurotransmissores, quando chegam no cérebro, eles não se conectam como deveriam. Então, tem alterações, muitas vezes inapropriadas, né? Por isso que muitos têm estereotipias, eles não conseguem olhar nos olhos, gente. Não é porque eles não queiram, é porque eles se sentem incomodados com aquela sensação do olhar diretamente, mas ele está escutando, ele está prestando atenção. Então, eu digo assim, existem os 3 níveis de autismo de acordo com o DSM-5, né? Que é o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Eu agradeço bastante por ser professora, né? Porque eu pude, apesar de tudo, não mesmo, né, sem saber que era autismo, mas sempre fui estimulando. Como é que a gente estimula? E isso vai acontecer com a família, gente. Não vai depender só do terapeuta, vai depender muito da família. Como? Contando histórias, dialogando com a criança, tendo essa oralidade toda. Porque a primeira fase não é fácil. Você olha para a criança e diz, pô, ela não convive com outras crianças. Ícaro, vocês estão vendo Ícaro hoje? Ícaro, eu sou totalmente sociável. Mas Ícaro nunca foi assim, gente. Primeira parte, 2, 3 anos, se escondia embaixo da mesa, na sala de aula. A mãe aqui era sempre chamada toda semana. Então, não é fácil, né? Por que ele chora? Ai, a gente não sabe, mas algo estava incomodando.
E para a gente descobrir, só observando os comportamentos. E como é que a gente vai descobrir tudo isso? Com a percepção de uma professora, né? E eu não sabia que era autismo. Vejam só, porque o autismo que eu conhecia era o autismo severo, aquele que não fala, aquele que tem muitas estereotipias, que tem fletes, né? Que muitas vezes as pessoas dizem que são agressivos, eles não são agressivos. Entendam, as crianças elas não sabem como transmitir as emoções, porque tem 3 alterações, gente, que afetam muito esses serizinhos maravilhosos que convivem conosco. Nós somos neurotípicos, eles são atípicos. Por que são atípicos? Porque essas 3 alterações que a gente diz aqui é no corpo caloso, é aquela partezinha que fica lá no cérebro que segura os 2 hemisférios, então esse corpo caloso ele não consegue de maneira alguma passar essas transmissões corretamente. Aí tem outra coisa muito importante que prejudica muito o autismo. É o que? A amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala que controla as emoções, gente. Então, percebendo tudo isso, como é que ele vai transmitir algo feliz para você se não consegue controlar a felicidade e a raiva ao mesmo tempo? Que tudo vem no trampolim de emoções e começa o quê? Ansiedade, os transtornos do sono, né? Então, tem muita coisa que altera. Então, a gente pode dizer que a jornada nossa teve altos, teve baixos, mas hoje a gente diz que a gente está num linear, né, numa balança controlável, porque ele teve uma base escolar. E o programa de hoje, por incrível que pareça, vai falar dessa base escolar. Então, eu digo assim, quem quer realmente entender o autismo, esse aluno que você tem na sua sala de aula tem que fazer um curso. Um curso de autismo, tem que entender esse TEA, tem que compreender, é o diferente da turma. Eu adoro as amigas que Celinha tem. Olha, tem cada professora maravilhosa que Celinha traz para cá, e hoje Deise é uma delas. Veja, se vocês... Vamos chamar, Everny. Vamos chamar Deise. Você disse que queria conhecê-la, vamos lá. Doutora Deise está por aqui, que linda a sua fala, enquanto Deise entra. Olá! Ó o microfone! Ó o microfone, Deise! Está desligado, Deise! Agora! Agora dá para ouvir, né? Agora dá para ouvir? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu sei que você entrou, caiu, seja muito bem-vinda, doutora Deise. Que honra! Obrigada! Prazer tê-la aqui. Esse é o nosso querido Ícaro, menino maravilhoso, com sua mãe. Ícaro! Que queria conhecer você mesmo online. É a forma mais bacana que nós temos, né? Sim, então, que gente, gracinha. Ícaro, você é lindo, Ícaro. Você é lindo. Obrigada. Já ouvi tantos essa palavra que eu acho que eu já estou cheio de amor. Sim, gente, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eles entendem tudo ao pé da letra, como a gente diz aqui, certo? Então, se você dizer que ele é lindo, como ele é lindo. Não é, então? Se dizer que ele é fofinho. Mas olha, se você ouviu muitas vezes essa palavra, é porque você é mesmo, hein? Para anotar. Isso, anota lá no caderno, na agenda, para não esquecer. Que lindo! Everny, querida, você quer falar mais alguma coisa? Você quer ficar conosco? Você que decide. Eu amo estar com vocês. Deise, é um prazer compartilhar com você esse momento. Já assisti muitos congressos com vocês e com Celinha. Sou aluna dela faz um pouquinho de tempo e virou amiga dessa família aqui maravilhosa. Então, tudo que vocês tiverem aqui hoje, tire dúvidas, coloquem no chat, gente, porque vocês não sabem o que vocês vão conseguir com isso. Sabe o quê? Acabar com esse capacitismo, dizer que autismo é uma doença. Não existe doença, existe facilidades, habilitações que a gente pode transformar um serzinho desse aqui maravilhoso, porque convivemos e somos seres como qualquer outra pessoa, né? E a gente vive no planeta Terra. Planeta Terra. Se for diferente, aí teria diferença também. Um exemplo. Médicos dizem que tem, entre aspas, aquele tratamento de autismo, mas não existe. O que eles só querem mesmo é roubar o nosso dinheiro, porque você pode ter uma ideia de arrumar algum dinheiro fazendo algo que não
que não existe. Existem tratamentos adequados, né, Mas Ícaro? tratamentos inadequados. Adorei! Agora eu vou dar um tchau a todos, viu? Mandar um beijo assim para todo mundo. Obrigada, Ícaro. Até a próxima. Obrigada, Evelyn, querida. Obrigada pelo prazer de estar aqui com vocês. Tchau, Deise. Tchau, Cacá. Tchau, querida. Tchau. Tudo de bom. Tudo de Um bom. beijo, meu amor. Meu cachorrinho chegou, ele pensa que acabou, tá começando. Parte 2. Muito obrigada, viu, Evelyn? Gratidão para você. Vamos lá. Então, doutora Deise Serra, a nossa convidada de hoje, para tratar de um tema muito especial e já agradecendo assim solenemente a sua presença. Eu quero que você fale um pouco, doutora Deise. Posso te chamar de Deise, né? Claro, Deise, por um pouco favor. da história, Por favor. faz, de onde você vem. Para quem talvez ainda não te conheça, que eu acho muito difícil, saber um pouco da sua trajetória, Deise. Conto sim. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Aliás, para a gente poder ser bem inclusiva, né, Célia, como nós somos, né? Nós somos pessoas muito inclusivas e queremos ser sempre, né? E assim, nos colocar num pé de equidade, né? De igualdade, equidade. A igualdade, às vezes, ela é prejudicial, a equidade é sempre melhor, né? Então, eu vou me autodescrever, porque pode ser que alguém que tem alguma cegueira esteja ouvindo o programa Amiga, né? Também. Não, interação. Programa Interação, perdão. A amiga morreu. O programa Interação, né? Que esteja ouvindo o programa Interação do CIESP, da professora Célia Godoy, em parceria com o CIESP, que é uma instituição que eu admiro muito, né? O Sindicato dos Professores de São Paulo, uma instituição muito querida para mim. E a Célia também, Godoy, uma profissional e uma amiga querida para mim, né? Então, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher alta, eu tenho os cabelos longos, pele clara, eu estou vestindo uma blusa branca, estou usando fone, um batom na cor mais ou menos vermelha. Atrás de mim tem uma parede de madeira, uma divisória de madeira, tá bom? E eu tenho um sinal para a comunidade surda. Eu tenho um sinal, esse sinal é assim, tá certo? É como se fosse um cacho de cabelo. Por causa do meu cabelo comprido, eu ganhei esse sinal quando eu trabalhei numa universidade que tinha um curso para surdos e ouvintes, e aí me deram esse sinal, tá bom? Bom, eu moro no Rio de Janeiro e trabalho aqui também no Rio de Janeiro. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, da UF. Eu leciono na UF Educação Inclusiva e atualmente Psicologia 1 e Psicologia 2 também, e tenho alguns orientandos, né? Nesse momento eu estou enlouquecida aí com 5 orientandos, que não é nada fácil a gente conduzir esse trabalho. Sim. E faço um trabalho também clínico, psicopedagógico, com autistas, com pessoas que têm TEA, certo? Ajudando, colaborando com que essas pessoas possam aprender de uma forma mais facilitada. Escrevi um material sobre alfabetização para alunos com TEA e trabalho com cursos, né, nessa área, com cursos em geral nessa área. É o que eu faço hoje, né? Então, assim, basicamente isso. Eu sou doutora em Psicologia Clínica pela PUC do Rio e mestre em Educação Inclusiva pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E é isso, e me especializei a vida toda em autismo. Então, basicamente,
essa é minha vida por aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Linda! Pega a praia também, doutora Deise? Olha, você acredita que eu passo anos sem ir à praia? Você Olha, você acredita que eu vou à praia fora do Rio, mas não vou à praia no Rio de Janeiro? Eu vou à praia quando eu viajo de férias, sério. Eu olha, fico anos sem ir à praia no Rio de Janeiro. Às vezes, por falta de tempo, também a gente nem lembra que tem, né? verdade. Mas gosto muito de praia. Apesar de não parecer, eu gosto. Quando a tia melhorou, Deise, do Covid? Melhorou. Ah, Graças a Deus. Melhorou, né? Ficou alerta para todo mundo, tá? Covid em bebês, né? Tem sintomas muito diferentes. né? Então, foi sintomas, demorou a ser diagnosticada, mas graças a Deus está bem, está em casa, está lá com os pais fazendo bagunça. Linda, maravilhosa. Né? Ainda bem. Obrigada. E Tá hoje, bom? hoje o seu tema é muito importante, é super relevante para todos nós. Inclusão de meninos, de alunos, de estudantes com autismo na escola regular. Na Sim. fala do Ícaro um pouquinho, que ele sofreu bullying, que eles não entendiam o que o professor achava. Então, talvez seja até um consenso. Eu gostaria muito que você trouxesse verdadeiramente como fazer essa inclusão na escola regular com os meninos do espectro autista. Tá bom, Séria, vamos lá, né? Então, o que o Ícaro falou é muito comum acontecer, especialmente quando o autismo é sutil, sabe? Quando não é um autismo grave, né? Um autismo grave, porque aquele que não é verbal, aquele que tem uma porção de estereotipias, que tem deficiência intelectual associada ao autismo, ele dificilmente vai sofrer bullying, porque é muito claro que ele tem um diagnóstico, mesmo que as crianças não saibam o nome, que os adolescentes não saibam o nome, mas essa queixa que o Ícaro trouxe, Célia, sobre do bullying que ele sofreu, é muito comum em crianças e adolescentes e até adultos que, como ele, têm a inteligência preservada, né? Então, as pessoas olham com estranheza para alguns comportamentos, né? Eles olham para alguns comportamentos com estranheza, e aí, assim, esse menino, ele não tem nada, ele não tem nada. Então, o que ele tem, né? Aí começam a caçoar daquelas características que são diferentes da maioria. Então, essa é a principal causa do bullying, né? Dessa não aceitação do sujeito, né? Ou de caçoar, de fazer mal. Então, é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar de autismo, porque a gente está vivendo um momento bastante curioso, sério. Eu acho que você deve estar vivendo isso também. Até um tempo atrás, a gente recebia mais os pequenos, né? Os pequenos para detectar autismo. E quando a gente recebia uma criança com 8, 9 anos, a gente até considerava um diagnóstico tardio, né? Mas o que tem chegado de adolescentes e adultos, ou Sim, subdiagnosticados, ou com diagnóstico equivocado, assim, de TDAH, de transtorno positivo desafiador, especialmente as meninas, e aí vão descobrir na adolescência que não é isso, que é TEA, né? sim. Então, o adultos também, só que ok, se descobriu melhor com 15 anos, foi detectado com 15 anos, melhor do que descobrir, né, com 20. Se descobriu aos 35, que bom, melhor do que os 50. Mas isso significa que essa pessoa viveu um tempo bastante estendido de sofrimento, Sim, com sofrimento, porque sentia coisas que não sabia o porquê, discriminar, vivia coisas que não sabia o porquê. A família também não entendia muita coisa que estava acontecendo ali, né? Então,
é sempre bom o mais cedo possível, tá? O mais cedo possível. Então, falando assim sobre esse tema, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado para o programa Interação do CIESP, né? Do seu programa, em parceria com o CIESP, do programa Interação, para falar de inclusão de alunos com autismo, porque ainda é um desafio muito grande para nós, tá? Um desafio muito grande para nós, por quê? Bom, porque primeiro que a gente precisa garantir acesso e permanência, tá? Então, acontece muito dos pais se queixarem da seguinte questão. Vai buscar vaga e fala, tem vaga para o terceiro ano, à tarde, eu queria transferir o meu filho. Tem sim. Mas é que o meu filho tem autismo. Aí a vaga some. Sim. Entendeu? Mas aí para esse grupo as vagas já estão ocupadas, tá? E Célia, eu fiz um levantamento junto às escolas e junto aos professores que foram chegando nesse período. De setembro de 2021 até março, eu parei de contar em março, quando fecharam as matrículas para esse ano. A março de 2022, cresceu nas escolas o número de 32%. Então, tem 32% a mais de crianças com autismo nas escolas. Que coisa. Entendeu? Aí, quer dizer, o número está realmente crescente. A gente está com uma proporção, isso já é um dado mundial, tá? Esse é um dado mundial, não é um dado brasileiro. O dado brasileiro ainda não tem. De um caso para 44 nascimentos. Nossa, Deise. Significa que a cada 44 crianças que nascem, uma é autista. Tá? Então, um caso para 44 nascimentos. Aí você vai me dizer assim, mas Deise, como é que fica essa questão, né? Você falou que quando a família anuncia que o filho tem autismo, a vaga some. E esse número aumentou para 32%. Como é que é isso? Existe, às vezes, uma inserção, um acesso da criança ou do jovem na escola, mas não existe propriamente a inclusão. Só a integração. Exatamente, a integração. Por quê? Porque muitas vezes essa criança, esse jovem, ele fica 4, 5, 7 anos dentro da escola, tá? Sem aprender nada. Sem aprender absolutamente nada. E aí, quando a gente pergunta, mas, poxa, ele está tanto tempo na escola e não sabe ler, não sabe nem escrever o nome dele, o que está acontecendo? E às vezes essa criança nem é tão grave assim, né? Então, ele está indo para conviver socialmente, entendeu? Para conviver socialmente. Então, um princípio que eu tenho, né, que isso está escrito em textos que eu já publiquei, o seguinte, a gente tem, né, a gente tem como princípio, a gente só pode chamar de inclusão quando acontecer aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Então, se eu matriculei um aluno, um filho, em março agora desse ano e ele tem autismo, nós estamos no dia 30 de junho. Ele não pode mais ser a mesma criança de março. Sim. Pedagogicamente, ele tem que ter crescido. Sim. Tá? Então, inclusão significa promover aprendizagem. Então você está dizendo... Pois não, pode falar. Mas é que... Pode falar. A questão é a seguinte, eu digo aprendizagem em relação a ele, na maneira que ele entrou, para a maneira que ele está se tornando, porque também existe algumas dificuldades em alguns lugares, talvez em algumas escolas. Todas as escolas têm realizado assim, com muito empenho
esse pensamento de inclusão, trazendo para discussão na escola. Mas alguns erros que eu percebo em alguns locais, Deise, sabe qual é? De comparar este menino pelo currículo, né, que ele tem direito ao acesso, mas sem as adaptações devidas, que ele está em defasagem com os demais. Sim, Então, ele é exatamente. comparado com aquele suposto tipo padrão. Olha, todos estão não sei onde, na página 20. Ele não conseguiu, mas ele cresceu muito em relação a ele. Sim, exatamente. A única medida do sujeito com TEA ou com qualquer outra necessidade educacional especial só pode ser ele mesmo, entendeu? Perfeito. Então não é assim, Deise e Célia entraram para fazer um curso. Quanto a Célia rendeu, quanto a Deise rendeu, vamos comparar, vamos competir nota, vamos ver quais as médias. Não, quem era a Deise em fevereiro, quem é a Deise em junho. Quem era a Célia em fevereiro, quem é a Célia em junho. A única medida do sujeito só pode ser ele mesmo. A única fita métrica para ele é o próprio sujeito, tá? Isso é um princípio muito importante da inclusão, porque a partir daí é que nós vamos também ter uma outra medida importante para o processo de inclusão. Nós falamos do primeiro, que é garantir o acesso à matrícula, né? E a permanência. Por quê? Pensa, né? A gente tem diversas realidades. Eu já trabalhei em diversas realidades, você também, né? Sim. Então, eu lembro muito bem de famílias que atravessavam passarelas perigosas, em pistas perigosas, porque a escola ficava do outro lado da avenida que eles moravam, e a criança tinha crises de pânico para atravessar aquela passarela, porque passavam carros em alta velocidade embaixo, e aquele sacrifício para levar o filho à escola. Daí a 40 minutos, 1 hora, a criança tinha uma crise e tinha que buscar. Quando se passavam 2 anos, a família desistia e tirava a criança da escola, certo? Então, a gente precisa ver, né? A segunda pilar que eu considero, segunda questão que envolve a inclusão, muito importante, ouvir as famílias, tá? A gente pode fazer os estudos que a gente quiser na vida. Nós podemos ser as pessoas mais estudiosas da face da Terra do autismo, mas quem melhor sabe sobre eles são as famílias. Porque nós ficamos 4 horas, 4 horas e meia, quando é meio período, 8 horas, quando é uma escola de horário integral, 50 minutos, quando é uma terapia, mas as famílias dormem e acordam com esses filhos. Então, eu lembro que uma vez eu fui apresentar para uma família um projeto para aquela criança, o que a gente pretendia. Aí eu botei alfabetização, conceitos matemáticos, né? E assim, muitos projetos pensando no desenvolvimento pedagógico dele. E a família me olhou e falou assim: olha, eu vou ficar muito feliz se tudo isso acontecer, mas sabe o que eu queria mesmo? Se ele parar de passar fezes nas paredes, eu já vou ficar muito feliz. Então, eu estava falando com uma família que tinha uma realidade de passar fezes nas paredes e, por causa disso, ninguém mais visitava a casa deles porque cheirava mal. O irmão mais velho não levava os amigos para fazer trabalho de grupo da escola porque tinha vergonha da casa. Olha só. Então, a importância da gente ouvir a família e colocar nos nossos projetos, nos nossos planos, o que essas famílias têm como necessidade. Porque isso eu escrevi em vários lugares, né? Em textos, em tese. Quando a gente inclui uma criança de verdade, a gente também inclui uma família. Exatamente. Tá? A gente inclui uma família, porque essa família, ela
passa a ir a festinhas de aniversário que antes ela não ia, porque Sim. o filho não tinha coleguinhas. Agora que ele está na escola, vai um convite para a festa também de aniversário, né? Então ela passa a frequentar um ambiente que ela antes não frequentava, que é uma festinha de aniversário, tá? A família está frequentando agora, pode parecer uma coisa boba, mas não é. As famílias ficam muito felizes. Puxa, eu agora frequento uma porta de escola, um portão de escola e converso com os outros pais. Sim. Né? O meu filho não está isolado dentro de casa. Então, incluir uma criança é incluir uma família também. Você viu a mãe Everne, né? Que espetáculo! Sim, maravilhosa, maravilhosa, né? E também não deixou de sofrer, mas ela se superou, tem um depoimento lindo, se dedicou para estudar, é um exemplo essa menina, né? E assim, tantos pais que às vezes não sabem como agir, talvez, mas que com uma boa acolhida, um carinho especial, elucidando, oferecendo essa colaboração, né, Deise? A gente amplia esse cuidado, né? Inclui essa família. Que lindo, Deise. Amei, amei. É isso mesmo. E assim, eles são os pais mais estudiosos que eu conheço. Sim. Porque alguns até abandonam as suas carreiras ou mudam de carreira para poder estudar, para ajudar o filho. Vai fazer pedagogia, vai fazer psicologia, sabe? Vai fazer até ou então não graduações, mas cursos atrás de cursos para poder ajudar o filho em casa. São Sim. pessoas muito estudiosas, né? Isso é muito, muito claro, tá? Então, essa é uma questão, incluir a família também, tá? Outra questão também importantíssima, que é direito do aluno incluído e dever da escola, dever nosso, que estamos na educação, é produzir, elaborar e entregar para a família uma cópia do PEI, do Plano Educacional Individualizado, tá? Toda criança com autismo e com qualquer outra necessidade especial tem direito ao PEI, Plano Educacional Individualizado. E olha, Célia, o que tem acontecido nas instituições escolares? A gente acaba tendo nas escolas um problema que não precisaria ter. Hoje, tem muita judicialização da vida escolar da criança. Por quê? Porque, às vezes, a escola não sabe, não tem conhecimento, às vezes a escola sabe, mas tem uma demanda muito grande, não deu tempo de fazer, Sim. entendeu? Mas o PEI não pode demorar. Então, a criança com autismo ou com qualquer outra questão foi matriculada, eu tenho que ter um períodozinho, claro, para conhecer aquele aluno, para aquele estudante, saber o que ele sabe e o que ele não sabe, né? Formular o PEI, o Plano Educacional Individualizado, tá? E ter na escola para poder acompanhar o desenvolvimento pedagógico dele e entregar uma cópia para a família também. Então, as escolas que não souberem fazer um PEI, elas podem buscar ajuda para poder formular esse PEI, tá? E não é nada do outro mundo, não. O que não pode faltar num PEI para a gente poder garantir a inclusão dele? As habilidades acadêmicas, que é o que a gente vai ensinar de matéria, de conteúdo, tá? As habilidades de vida autônoma, que é o que a gente vai ensinar de autonomia, as atividades motoras / psicomotoras, tá? As atividades que envolvem habilidades sociais, que é a parte do comportamento, e, olha só, as habilidades pré-vocacionais. Ai, que lindo! Porque desde pequenininho a gente já vai pensando nas habilidades que a gente pode construir
para que ele lá no futuro tenha autonomia para o trabalho, Sim, tá? Porque sempre pode, sim. de alguma forma, estar inserido no trabalho. Eu vou te O dar que um exemplo, né? Um exemplo que as pessoas, ah, não, a pessoa tem que ter um exemplo de perfeição para estar no mundo do trabalho. Não é verdade. Ninguém, primeiro que ninguém é, né? Perfeito ninguém é, nem tá? querendo. Então, esses itens não podem faltar. Aí você fala assim, mas eu vou pensar em mundo do trabalho, em trabalho com uma criança de 3 anos? Sim, olha só, trabalhar em grupo. Tem coisa mais difícil, Célia, do que trabalhar em equipe? Sim, Não é, perfeito. não é sempre um desafio? Então, Sim, trabalhar em equipe começa aos 3 anos de idade. Aos 5 anos de idade, eu vou ensinar que ele usou os brinquedos e vai arrumar na estantezinha na mesa. Quantas vezes a gente chega no consultório e encontra o consultório bagunçado porque a colega do dia anterior deixou bagunçado, é né? verdade. Então, arrumar os objetos começa lá na infância, preparar o ambiente para o outro. E fora outras questões. Então, olha só, eu tenho orgulho hoje de ter um ex-aluno, tá? Um ex-aluno com autismo que acabou de se formar em geografia. Ai, que lindo. Ele se formou em geografia. Então, eles estão chegando na universidade, e estão mesmo, tá certo? Aí ele tem algumas características. Ele não gosta de interagir socialmente, não gosta ainda, é direito dele, tá Sim, bom? Ele é genial em geografia, tá certo? É algo que não foi conseguido desenvolver nele, não foi possível, não deu ainda. Ainda é possível tentar, mas ainda não foi. Ele ainda não conhece bem o valor do dinheiro, tá. tá? Então, essa questão da autonomia, da funcionalidade, ainda tem uma certa precariedade. Por exemplo, se você perguntar para ele, um chocolate pode custar R$ 10, ele vai te responder, pode. Passa também pela questão da ingenuidade social, né? Ai, que interessante. Mas e um aparelho celular? Pode custar R$ 10? Ele vai dizer, também pode, entendeu? Essa Tá. noção de comparação do valor do dinheiro, Olha que ele tem interessante. dificuldade. Mas, olha só, ele tem uma expertise em geografia. Ele acabou de ser contratado pela universidade onde ele se formou para ser conteudista dos cursos EAD de geografia. Gente, que espetáculo. Que gênio. É como o Ícaro também. Você viu, o Ícaro está concorrendo para formar Legos, construir. Gente, que lindos. Eles podem Entendeu? ser tudo que eles quiserem ser. Essa Sim, é a verdade. exatamente. É Né? isso. Agora, vamos precisar. Ele não é mais meu paciente há muito tempo, ele foi quando criança, foi meu aluno, né? Há muito tempo atrás. Agora, quem estiver trabalhando com ele e a família vai precisar sim trabalhar com ele essa questão da administração do salário, porque ele vai ter um salário. Então, até para ele não ser enganado. Até para Sim. ele não ser enganado, né? Quanto você recebe? Quanto você pode gastar com comida na rua? Quanto você pode gastar com passagem? Tem Né? que organizar, Luizy. Exatamente. Então, ele vai aprender isso da melhor forma possível, que é realizando essas tarefas. Né? Então, olha só, o quanto a gente coloca, né? O que a mãe falou da questão do capacitismo. Ah, ele Nossa, é autista. Não, ele não tem noção do valor do dinheiro. E ele não interage. Ah, não dá para trabalhar, não. Gente, tem lugar para todo mundo. É só a gente procurar onde é que a gente se encaixa, né? exatamente. Onde é que a gente se encaixa? No mundo do trabalho, no mundo, nos nossos grupos sociais, onde é que a gente se encaixa? Sim, Então, a gente procurar a pessoa certa do lugar certo, sim. né? É isso. Buscar as habilidades e não as inabilidades, É verdade. certo?
Então, olha sabe, só, pode falar, fica à vontade. eu tenho 2 filhos, né? Tanto que a menina está aqui porque sofreu um acidente, está numa cama hospitalar aqui em casa. E tenho Nossa, tá, eu estou cuidando, sou a enfermeira do quarto 1, que é a mamãe, e quarto 2, que é minha filhinha. E eu tenho esses 2 filhos. O meu menino, Daisy, Alexandre, sonhava ser arquiteto, então compramos a mesa. Tarará. Um dia ele chegou em casa e disse: Mamãe, eu não quero mais. Eu disse, por quê? Porque tem o CAD, eu resolvo tudo com o CAD, eu queria criar, mas com o CAD eu faço tudo. E aí ele eu tinha sido chamada na escola, porque a letra dele, ele não conseguia a letra cursiva. Aí eu questionei com o coordenador, ele disse, olha, ele não escreve letra cursiva, mas ele escreve perfeitamente a letra de forma. E onde ele vai precisar da letra cursiva? Não tem que escrever, tem que ser a minúscula, a maiúscula, dos 4 tipos. Eu disse, olha, deixa ele escrever do jeito que ele consegue. Não foi constatado nenhuma dificuldade e nenhum transtorno, mas então ele conseguiu se formar, fez administração de empresa, tem MBA pela GV, tem curso no milhares de coisas. Mas ele disse, mamãe, eu não quero trabalhar na empresa para bater um cartão, eu quero ter o meu negócio. Então, estudado, ele tem um negócio dele, é uma empresa chamada Moleque de Rua, que resgata brincadeiras da infância. Então, assim, filho, você pode ser o que você quiser ser, sabe? sim. O que ele quiser ser. É certo que, quando ele disse não quero mais arquitetura, eu digo, olha, busque algo que você considera viável, que seja viável para você, seja o que for, meu filho. Mas busque algo, não necessariamente aquela loucura de você tem que ser isso, ser aquilo. Você pode ser o que você quiser ser. E hoje ele é o ser humano mais feliz do planeta, fazendo o que ele ama, fazendo carrinho de rolimã, fazendo isso, mas foge do padrão. Ai, Celinha, seu filho não é doutor? Não, ele não é, ele não quer ser doutor. Ele quer ser doutor. Não quer ser. É E isso. quem foi que disse que todo mundo tem que ser doutor, né? Menina, então. E eu acho lindo esse olhar de potencializar o que eles têm de melhor, né, Daisy? Isso que você está fazendo é muito precioso. Muito precioso. Sim. E assim, esse é eu já estou vivendo um momento da vida, né? Eu sou professora há 37 anos. Comecei a dar aula para crianças pequenas, crianças da educação infantil. Hoje eu sou professora universitária. E com clínica eu trabalho há 28 anos. Então são 37 anos de magistério e 28 de clínica. Então eu já estou numa fase de reencontrar ex-alunos, reencontrar ex-pacientes, né? E aí tem assim histórias muito lindas. Tem a história desse rapaz que acabou de acontecer. Olha, ele se formou, foi contratado pela própria universidade onde ele se formou. Tem uma outra que faz bolos caseirinhos. Quem não gosta, né? Com cafezinho. Ela abriu a empresa dela de bolos caseirinhos. Ai, que lindo. E ela foi minha paciente com 7 anos de idade. Hoje ela é uma moça de 23 anos. Ela tem a empresa dela de caseirinhos. Então, com Teia também, está vivendo super bem, está ganhando dinheiro dela, está vivendo do dinheiro dela, né? Então, olha só, vamos lá. Olha, inclusão, né, gente? Inclusão. Acesso e permanência, porque se a escola fizer movimentos de expulsão, tá? Aí a gente joga por baixo o nosso projeto de inclusão. Considerar a escuta das famílias, que é muito importante, porque eles sabem muito mais do que nós. A gente pode ter o doutorado lá na estratosfera. Não, eles sabem mais do que a gente sobre autismo e dos filhos, tá bom? Terceiro, formular o PEI, tá?
Gente, vou falar uma coisa muito importante para todo mundo que trabalha com inclusão. Ausência de PEI, não elaborar PEI para aluno de inclusão, vira questão de Ministério Público. Uau. Tá? Tá certo? MP bate na escola e vai lá ver o que está acontecendo, por que aquela criança não tem PEI, de tanto que isso representa um direito na inclusão. Tá bom? Essa é uma outra questão importante. A outra questão importante é a gente ficar sempre atenta à legislação, aos pareceres, ao que a lei fala sobre inclusão, o que mudou, porque às vezes... E também as legislações estaduais e municipais, porque a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, mas a gente também tem os decretos municipais, as deliberações, as resoluções estaduais. Então, ficar atento como é que a questão funciona dentro do seu estado. Por exemplo, tem uma muito recente aqui do Rio, que é sobre TDAH, né? Dando direitos que o TDAH, que quem tem TDAH não tinha, entendeu? Então, se por um acaso não tiver, se a gente não ficar atenta ao que é direito também legal, não tem, a gente acaba ferindo, né, os direitos dessa pessoa, tá? Então, conhecer, é quase impossível acompanhar tudo, porque é muita novidade. E o melhor lugar para você ler sobre essas coisas é o site do MEC, porque quando alguma coisa muda, está lá a lei, aquilo que foi vetado, aquilo que foi modificado está riscado e está em azul. Então, o site do MEC e os sites das secretarias de educação do lugar onde você mora e trabalha, tá? Aí a gente entra nesses dois lugares para ver as legislações específicas. Isso é muito importante, tá bom? Então, esse é outro aspecto. Um outro aspecto importantíssimo no processo de inclusão de alunos com autismo é a gente cuidar interna e externamente da formação permanente e eterna do professor. Sabe? Eu chamo de eterna porque realmente, a partir do momento que a gente resolve ser professora, a gente não pode nunca mais parar de estudar. Perfeito. Porque toda hora uma criança com autismo, um adolescente com autismo vai te surpreender. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse encontrar umzinho de 4 anos que falava 8 idiomas. E fala mesmo, tá? E um deles é literalmente grego. Na internet, ele aprendeu 8 idiomas e aprendeu a falar em grego também. Grego é um dos 8, tá? E aí, como eu não sei grego, né? E não sei também alemão, e também não sei... Eu sei malemar inglês. Eu não sei um monte hebraico, né? Eu fui para a internet para conferir se ele estava falando mesmo. E não é que era. Ele estava falando mesmo, ele não tinha decorado, não, sabe? Eu coloquei o tradutor, né, de voz, e ele estava realmente falando. Que lindo. 8 idiomas. Então, eu nunca pensei, então, como é que a gente pode parar de estudar essa questão, né? Aí eu voltei para ler sobre linguística, para poder entender o que estava acontecendo com esse aluninho. Outra questão também, né? Isso já aconteceu há muito tempo atrás comigo, isso foi há muito tempo numa prefeitura. A minha chefe na prefeitura me chamou e me deu um puxão de orelha. Falou assim, porque eu estava com o papel de receber as famílias dos autistas e fazer as entrevistas iniciais. E aí ela percebia
que eu ficava muito mexida emocionalmente. Sabe assim, né? Eu lembro nitidamente de uma história que foi uma história muito impactante para mim, que eu pedi licença a essa família, né? Aqui no grupo de interação a gente pode falar, né? No programa Interação a gente pode abrir o coração desse jeito, não pode? Pode, é um lugar Pode, seguro. né? Então, eu fui para o banheiro chorar. Entendeu? Eu fui para o banheiro porque a história mexeu tanto comigo que eu fui para o banheiro chorar. Aí falei assim, com licença. Aí voltei, né, com aquela desculpa esfarrapada, assim, acho que eu estou pegando uma gripe, né? Aí continuei a entrevista. A minha chefe, que não era boba nem nada, estava de longe me olhando, aí me chamou, falou, olha, você vai precisar ser mais técnica com as famílias. Eu falei, mas como é que eu faço isso? Ela falou assim, você vai ter que buscar alguma forma de ser mais técnica com as famílias. Eu falei, tá bom. E aí foi quando eu fui fazer formação em terapia de família e casal. Eu fiz 2 formações em terapia de família e casal, né? Para poder ir, assim, eu tenho que me tornar mais técnica. Claro que eu não perdi a emoção de jeito nenhum, mas eu fui atrás de técnica também, de conhecimento técnico para poder fundamentar. Aí, quando eu estava, Célia, toda metida, né? Achando que eu sabia muito sobre família, falei, agora, né? Eu estou bem sobre família, eu vou atender bem tecnicamente as famílias. Me aparece um casal de cegos com filho autista. Aí eu falei, gente, como é que eu oriento esse casal sobre os perigos da casa? Né? E aí eu falei assim, puxa vida, isso não estava em nenhum texto que eu li nos cursos, um professor falou que eu ia encontrar isso pela frente, né? Então, olha eu, de novo, encalacrada numa situação que a vida nos coloca que, tem que estudar mais, minha filha, não tem jeito, tem que estudar mais. Então, a formação de professores, ela é eterna, porque os desafios são eternos. Sim. Porque né? a realidade nem sempre está nas páginas de um livro, né, Não está, não, a realidade não está nas páginas do livro, né? Então, vamos lá, né? Como eu sou professora, eu sou chata com a didática, tá? Aí a gente já falou de acesso e permanência, escutar as famílias, formulação do PEI, ficar atento às legislações e às mudanças. Por exemplo, para você incluir alguém, você é proibido pedir laudo para matricular, né? Para matricular, você pode até pedir depois para ajudar melhor, para garantir alguns direitos dele, mas não para matricular para condição. Cuidar da formação dos professores, tá? E outra questão importante também, ficar atento aos critérios de escrituração escolar. O que é essa parte de escrituração escolar? Um aluno incluído, o boletim dele é diferente, tá? O certificado pode ser que tenha que vir com alguma anotação, alguma observação, tá? O boletim, as declarações do histórico escolar. Por quê? Porque, olha só, vamos lá. A gente tem um aluno de 4º ano de escolaridade com autismo, ele está no 4º ano, porque ele tem 9 aninhos, 10 aninhos, então tem que matricular na idade correspondente ao ano de escolaridade, né? Mas ele ainda não lê, ele não escreve, tá bom? E aí ele muda para outro estado. Ele muda para outro estado, né? Ele muda para outro estado e leva um boletim com tudo 10. Português, matemática, história, geografia, tudo nota 10. Eu falo, gente, mas como é que pode passar essa criança para o 5º ano com nota 10, mas ele nem lê? Como é que é isso? Tá? Então, lá no boletim tem que ter a observação, o campo da observação, tá? Concluir o 4º ano de escolaridade,
em condições adaptadas através do plano educacional individualizado. Que Porque garante. aí eu sei que aquele 10 é 10 mesmo, mas é um 10 correspondente às atividades adaptadas que ele teve. Perfeito. Entendeu? Eu não fico com aquela assim, deram 10 para ele? Não, ele tirou 10. Mas ele tirou 10 dentro de um campo de eficiência que ele pôde corresponder. Sim, porque pode Tá? correr o risco de ser café com leite, né? E não ser Exatamente. Exatamente. E a mesma coisa o certificado, a mesma coisa as declarações. Então, essa parte da documentação do aluno é muito importante porque é a história de vida dele, tá? Sim. É a história de vida dele, né? Isso é extremamente importante. Bom, um outro componente muito importante para a inclusão acontecer é a gente poder possibilitar a presença de um mediador, tá? Um mediador escolar, que cada estado do Brasil Tem um nome. deu um nome diferente. Mas isso é também um pouco, né, de responsabilidade da lei ter ficado tão aberta. A Lei 13.146 de 2015, ela veio para resolver um problema de que o custo do mediador não pode ser da família, a família não paga o mediador, quem tem que contratar é a prefeitura, é a escola particular, quem for é um profissional da escola, mas deixou em aberto qual a formação desse profissional. Aliás, não é nem profissão, porque qual a formação que tem que ter? Não está desenhado. Qual salário? A qual sindicato ele pertence? Tá. É dos professores ou é dos profissionais da educação, dos técnicos, do administrativo, entendeu? Então, tudo ficou aberto. É um para um? Cada aluno vai ter o seu mediador? Então, tem escola que tem um mediador para a escola inteira, tem escola que tem um mediador para uma sala, tem escola que tem de tudo, tá? Tem estado que pede somente o ensino fundamental, tem estado que pede a formação do magistério em nível médio, tem estado que trabalha com estagiários. Em 7 anos, deu tempo para essa coisa se desorganizar de tal maneira que a gente chama de monitor, mediador, agente de educação especial, auxiliar de educação, sabe? Tem tutor. Quer dizer, e são coisas distintas, tá? E quando eu peço uma determinada formação para ser mediador, eu estou dizendo o que eu espero dele. Se eu faço assim, ensino fundamental completo para você se candidatar, eu estou dizendo que eu estou precisando de um cuidador. Sim. Que vai levar ao banheiro, que vai ajudar a comer o lanche, que vai ajudar isso, que vai ajudar aquilo, mas que não vai cuidar da parte didática, pedagógica. Sim. Entendeu? Então, esse é um dado muito importante, né? A gente pensar que a pessoa com autismo precisa, né? Precisa ter um mediador. Por quê? Às vezes é uma questão cognitiva, às vezes é uma questão de aprendizagem, às vezes é uma questão comportamental. Ele precisa ter alguém do lado dele, tá bom? Alguns menos e outros mais. Sim. Alguns de forma intensiva e outros de forma extensiva. Então, depende, tá? Então, é um direito, aí é uma outra questão que envolve. Olha, gente, não existe a menor possibilidade de fazer inclusão barato, sabe? Assim, é barato fazer inclusão, custa pouco. Não. Fazer inclusão custa caro, tá? Fazer inclusão custa caro, porque mexe com folha de pagamento, sim, mexe com investimento em formação, mexe com muita coisa, né? Então,
mexe com políticas públicas, Sim. porque a gente tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha, né? E tem muita coisa para resolver e para definir em termos nacionais. Respeitar as diferenças regionais, claro, mas, espera aí, para ser pedagogo, em qualquer lugar do Brasil, eu tenho que cursar pedagogia, Sim. né? E para ser mediador, em qualquer lugar do Brasil, tem que fazer o quê? Certo? Não. Qual é a exigência da formação? Então, são componentes muito, muito importantes, né? Que a gente tem que pensar naquilo que é necessário, naquilo que é importante, né? Eu acho que Ok? o grande mediador, né, Deise, ele vai fazer o checklist, orientar os espaços da rotina diária ali do colégio, do processo de aprendizagem, da orientação dele, talvez no espaço, porque cada um é único também, né? Não existe nenhum ser humano Sim, igual, mas ele não, precisa também dessa fundamentação para não ser um babá. Não é uma babá, é babá. não. A gente precisa Não, senão a realmente gente atrapalha, né? A gente atrapalha o processo quando você fica cercando a criança o tempo todo. Então, mediar e dar autonomia. sim, Uma vez eu ouvi uma definição de uma colega de trabalho que eu achei linda e guardei para mim. Ela falou assim: mediador precisa ser ponte, não parede. estar entre, verdade. Né? Mediador é ponte, não é parede. Que Porque cria quando ele se coloca como parede, né? Aí ele isola a criança do que está acontecendo na turma e do professor. Então é melhor que ele tivesse uma aula particular em casa. é, É melhor do exato, que ele tivesse uma aula particular em casa, é melhor, né? Do que você não tem proveito dele estar ali no grupo. Não tem sim. proveito dele estar ali no grupo, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento. Eu acredito que esses sejam os pontos principais para a gente poder realizar uma inclusão de qualidade, né? E também não esquecer de trabalhar com as outras crianças da turma, porque um colega incluído, ele mexe com o grupo também, ele mexe com o grupo, né? Então, como é que ele vai ser recepcionado para não ter bullying? Quem é que pode ajudar? E, com certeza, essa oportunidade que as crianças de agora estão tendo, que eu não tive como aluna, eu não convivi, eu não estudei com nenhum coleguinha que tivesse uma necessidade especial em nenhum momento, né? Então, as crianças estão tendo uma oportunidade, né, de ter uma formação ética, pessoal, muito diferente da que eu tive, né? Acho que não sei se você teve essa oportunidade, eu não tive de ter um Professora, coleguinha especial, pois é, né? como professora, sim, mas como aluna, eu não sei se a época era tão lá atrás, Eu talvez acho que é isso. A nossa época não tinha, né? Eles estavam literalmente separados de tudo, né? De grupo, né? sim. Então, assim, é um grande prazer estar aqui falando sobre essas coisas, né? É, eu vou ainda estar mais no CIESP, vou Isso. aproveitar, Célia, se você me permitir, Por tá? No, favor. no dia 7 de julho, agora, na Dia do meu próxima aniversário. quinta-feira. Oi? Num dia do meu aniversário? No dia do seu aniversário, é? Então a gente vai comemorar à noite. Isso. No dia do seu aniversário, 7 de julho, tá? Eu vou dar um curso aqui pelo CIESP, de 9 às 4 da tarde. É uma quinta-feira. Então, professores,
peçam liberação em suas escolas, porque é importante para a gente aprender instrumentos de identificação de autismo, instrumentos para rastrear o nível pedagógico da criança que tem autismo, do jovem que tem autismo. Isso ajuda muito também na formulação do PEI, no dia 7 de julho. E no dia 12, que é uma outra terça-feira da outra semana, a alfabetização de alunos com autismo. Porque aprendeu a ler, a vida se abre, né? Sim, Aprendeu a ler, a vida abre um leque, e aí ele vai poder aprender o que ele quiser a partir da leitura e a partir da alfabetização. Então, dias 7 e 12, aqui pelo CIESP, e o sindicato sempre coloca valores bem acessíveis, né, para poder todo mundo poder fazer. Eu estou muito feliz de poder participar desses 2 projetos, além de estar hoje aqui no programa Interação, né, que para mim foi uma alegria esse convite. Tá bom? Foi maravilhoso. Bem, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário. Pode, claro. Eu não vi, eu tô tentando seguir, mas como eu estou de óculos muito antigo, porque o meu hoje quebrou, fui recolher roupa, enroscou tudo, então eu não estou conseguindo, mas eu queria só que você, essa fala tua tão consciente, tão magnífica, tão encantadora, Deise. Sabe que eu sou sua fã número 1, né? Então, não só por ser sua fã, mas porque você trouxe Obrigada. muitas questões à tona que precisam ser entendidas, compreendidas para fazer uma inclusão e não apenas uma integração. Eu queria que você falasse um pouquinho da sala de AEE, porque tem muita gente fazendo reforço escolar. Isso é correto, Deise? Não, não é. O AEE é para estimular as capacidades de aprendizagem, estimular, né? Especialmente no AEE, o trabalho ele é muito mais lúdico, não é clínica e também não é aula particular. Tá? O trabalho do EAE é para você estimular as potencialidades daquele indivíduo e também trabalhar os gaps que existem. Tá? Então, o AE não, e é um direito do aluno que está incluído. Outra coisa, o AE, né, ele deve acontecer no contraturno. Sim. Não, tá? Porque vamos tirar a criança da sala e levar para o AEE no horário de aula. Não, o AEE é um a mais, né? É um trabalho a mais que a criança tem direito. Não é para tirar carga horária da escola, da sala de aula, para poder incluir para poder tirar, para colocar em outro lugar. Não pode fazer isso, né? E mais uma perguntinha, a última. Eu sei que você vai fica à vontade. Fica à vontade. O espectro do autismo, ele tem, muitas vezes, hiperfocos, não tem? Alguns não têm. Alguns têm. Como a escola pode fazer com essas fases de interesse, que eles trocam, às vezes, de um animalzinho de estimação ou de um brinquedo para um jogo? Isso é como que a escola pode... Ela acompanha para deixá-lo evoluir, ou a escola diz, não, agora não é hora disso e você não vai brincar? A gente negocia, tá? Isso também serve para dentro de casa, para clínica, a gente negocia o tempo que ele vai usar o hiperfoco dele, os objetos, os interesses restritos, tá? E tentando juntar aqueles interesses restritos com outros objetos. Então, por exemplo, se o grande interesse dele é dinossauro, é carrinho, é bolinha, né? A gente tenta fazer com que
personagens de desenho animado brinquem com aqueles carrinhos, entendeu? Colocar. Por quê? Qual é a questão do hiperfoco? O hiperfoco, ele existe e ele manifesta uma função executiva prejudicada, que é a flexibilidade cognitiva. Onde tem hiperfoco, tem inflexibilidade. Uma criança com uma criança rígida, ela vai ter dificuldade para aprender várias coisas, inclusive língua portuguesa. Inclusive, por exemplo, palavras polissêmicas. Eu comi manga picadinha, né, depois do almoço, e a manga da minha blusa tá rasgada. Então, ele não vai entender, entendeu? Metáforas também. Eu li um livro para uma criança na semana passada que dizia assim, era sobre o planeta Terra. A Terra está chorando, a Terra está doente. Nosso planeta está com febre. Aí ela, fechou o livro na hora, não quero mais. Esse livro está falando um monte de mentira. Terra não fica doente, Terra não tem febre, só gente que tem febre. Entendeu? Quis mudar de livro. Então, o que é isso? É a rigidez e tem hiperfoco? Tem hiperfoco. Então, a gente trabalhando a flexibilidade, você vai poder dizer para a criança, olha, a Lia te ligou. Tá? A tia Lia te telefonou. Eu lia esse caderno aqui quando você chegou. Então, ela vai entender que Lia é um substantivo próprio e Lia pode ser um verbo. Mas a criança rígida não entende isso. É literal. Então, a questão da rigidez, do hiperfoco, o problema está nisso. Entendeu? Sim. Mas que maldade, vai tirar o carrinho que ele tanto gosta. Não, não é tirar, mas é misturar. Sim. Tá bom? Então, a gente vai misturar, a gente vai suavizando isso, diminuindo, vai fazendo um desmame mesmo. E misturando os brinquedos e apresentando outras coisas. Não é tirar o que ele mais gosta, porque se todo mundo tirar o que mais gosta, se alguém disser para mim hoje, olha, a partir de amanhã você não estuda mais autismo, a partir de amanhã você vai estudar, sei lá, outra coisa. Né? Eu vou ficar sofrida. Sim. Eu vou ficar sofrida, porque é o que eu mais gosto de fazer na vida, então, né? Não é isso. Mas se alguém me disser, Deise, que tal variar? Né? Que tal variar? Que tal se você fizesse um curso sobre... Aí tá, ok, legal. Né? Você não acha que você está muito hiperfocada no autismo? Que tal se você fizesse também um estudo sobre a psicolinguística, por exemplo? Então legal. Então, entendeu? Isso é negociável, né? Tá bom? Doutora Deise, Evelyn, querida, que bom que você conseguiu voltar. Assim, estamos quase no final dessa noite, de verdade, incrível. Deise, obrigada. Você é luz, é sabedoria, é humildade, é competência, é conhecimento. Obrigada. Que honra ter você aqui, que honra estar com a Cacá, com Evelyn, com Ícaro e com algumas pessoas lindíssimas, maravilhosas, todas as pessoas que estão nesse chat. Eu vi gente até cumprimentando pelo meu aniversário antecipado, gente. 6.8, é brincadeira. O chat muito querido aqui, muito parabenizando todos vocês. Então, assim, como Deus é maravilhoso, que permite que eu encontre pessoas como vocês, que são da luz, que trazem vida e que ampliam o meu olhar, a minha mente. Que coisa maravilhosa. Então, sou grata ao CIESP, Regina Stefano,
aos meninos que trabalham com ela, Elielso, Juliana, que está aqui, Isabel, que está aqui, Cacá, maravilhosa, Ícaro, minha paixão, Everne, meus queridos. Deus é maravilhoso. Ele me coloca... É verdade. É mesmo. Traz na minha vida pessoas incríveis. Foi uma noite esplêndida. E agora com vocês, a palavra final, porque o palco ainda é de vocês. Vamos lá por poucos minutinhos. Muito obrigada. Olha, a gente tem muito que agradecer a vocês. Aprendi muito, Deise, com você hoje. Cada palavra é um incentivo. Porque, assim, o pessoal diz assim, não, mas você é uma guerreira. Nós não somos guerreiras. Nós somos pessoas, como qualquer outra mãe. O que importa, que eu diga assim para toda mãe que chega perto de mim, mas eu não consigo, consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Eu acho que é o estímulo, né, Ícaro? Tudo que a gente estimula, tudo que a gente está envolvido, que a gente quer, a gente corre atrás. É aquela coisa, não deixar o filho para trás. É ir atrás do terapeuta. O que é que eu faço em casa? Porque a gente sabe que a realidade maior é aquele que não estão incluídos, aqueles que precisam do SUS, mas não tem terapia. Então, se você vai uma vez a cada 20 dias, terapeuta, chega para mim, me explica o que eu tenho que fazer em casa, né? Sim. Mas aquela coisa, não deixar as coisas do jeito que está. A escola, para o professor conhecer, a família tem que estar envolvida. Então, se a família não estiver envolvida, não tem como a gente ajudar as crianças autistas. Não são os autistas, os DAOs e todos os outros transtornos de aprendizagem que existem, né? Porque a gente está aqui, quando as pessoas dizem assim, não, mas agora é moda. Vamos parar com esse capacitismo. Não existe moda. O que existe agora é informações, né? E isso que a gente tem que aprender com o outro. Aprender a conviver. Ele vive num mundo diferente. Pode parar com isso, ele não vive muito diferente, ele não sabe reagir com as emoções e o comportamento dele se altera porque é neurobiológico. E a gente tem que parar com essa história de dizer, mas ele fala fluentemente, ele não é autista. Oi? Quantos autistas adultos existem por aí que a gente não conhece, que estão tendo problemas no trabalho agora, né? Com esse momento de 2 anos que a gente teve parada de social, né? E que tudo isso, as palavras de Deise disseram, eu acho que eu aprendi muito nesses 2 anos que a gente ficou fechado, mas faz uns 2 anos que eu tive mais de aprendizagem. Olha, o CIESP me ajudou bastante no momento que você pensa assim, eu não vou estudar, mas vocês não sabem o quanto, tanto Celinha como outros professores que estavam envolvidos, e desde agora que veio para essa equipe, vai ajudar muito mais. Deise, amiga, também eu tenho uma outra Deise. Não é? E sim, gente, desculpa, deixa eu dar um beijo às familiares que participaram no chat, aos professores de Ícaro, né, que estão presentes aqui, aos amigos que disseram assim, estamos aqui, apoiando você. Beijo, tu vai dar um beijo para todo mundo? Já di. Dei outro também. Agora, uma coisa. Mamãe tem uma amiga com nome parecido de Deise. Não é? Tem muitas Deises, não é, Ícaro? Agora, essa Deise que eu sei parece com a chefe. Parece um pouquinho. Mas eu queria dar uma palavra. Finalizando, então. A você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijo, Celinha animado! Deise, parabéns! Então, parabéns, viu? Amanhã vai ser aniversário do meu primo. Eita, não é? Beijo também pra ele. Agora... A Deise vai encerrar, então, o nosso encontro. Só as últimas palavras, Deise. Bom, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo carinho, pela confiança no meu trabalho, tá? Eu estou muito feliz pelo convite, da minha primeira participação no programa Interação, da professora Célia, em parceria com o CIESP. Agradeço também a professora Regina e a toda a equipe dela, que é uma equipe cirurgicamente organizada, dedicada, uma equipe muito dedicada, uma equipe muito linda, né, que faz as coisas acontecerem de uma maneira muito organizada, muito, muito profissional. Agradeço a Cacá pela interpretação,
tá? Pela questão da acessibilidade. Muito obrigada por ter me acompanhado nesses momentos e minha gratidão por mais uma vez poder falar sobre o tema que eu escolhi para minha vida, tá bom? Obrigada. Gratidão. Muito obrigada. Então, um beijo a todos. Gente, não perca o próximo, doutora Deise, foi esplêndida, mora no meu coração. Evelyn, muito obrigada. Dia 14 de julho, estarei mais velha, mas estarei aqui com o doutor Fabrício Cardoso, trazendo a questão da corporeidade pela neurociência. Até lá, gente. Muito obrigada, Deise. Olha quem chegou, Deise. Peraí. Quando eu dou tchau, ele vem. Chama aí, Ícaro. Ele Ai, chega. que lindo, meu Deus, que gostoso! Amanhã ele vai ter um instrutor, porque está fazendo tanta arte. Ele participa de... Tchau para todos. Tchau, pessoas. Muito obrigada, viu, Deise? Você mora no meu coração. Um beijo, Ícaro. Tchau, Evelyn. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Segundo semestre. Papai Noel. Isso. Muito obrigada, Deise. Nada. Gente, muito obrigada.